Olá, meus irmãos, boa tarde, Shalom, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Jaime, do canal A Igreja de Deus. Nós mudamos o nome do canal, o nome do canal era A Bíblia Fala. E agora o canal se chama Igreja de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa live de todos os domingos às 15 horas. Eu quero fazer uma oração inicial para nós darmos início à nossa live. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Celestial, no nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui e nós queremos pedir então a direção do Senhor. Fica conosco, abençoe a nossa vida, derrama da Tua graça. Meu Deus, que o Teu Santo e Bom Espírito, Pai, possa estar nos inspirando naquilo que nós vamos falar. Abençoe a nossa vida, perdoe todos os nossos pecados. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler uma palavra, nós queremos deixar uma palavra com os irmãos nessa tarde. E eu quero dizer aos irmãos que o nosso canal, ele está crescendo e ele está crescendo para a glória de Deus. O nosso canal está em ascensão e muitas pessoas têm me ligado e têm me perguntado: Pastor Jaime, de qual igreja o senhor qual ministério o senhor pertence, né? E a gente queria saber sobre a fé do Senhor, né? Qual é a fé do Senhor? O Senhor é unicista? O Senhor Deixa eu pegar aqui só um minutinho, meus irmãos. E as pessoas têm me perguntado: o Senhor é unicista? O Senhor é trinitariano? O Senhor é dualista? O que o Senhor afinal de contas? Qual a sua posição doutrinária, né? Então, nessa tarde, eu quero conversar um pouco sobre isso. Eu quero contar a minha história. Eu quero dizer que ninguém pode separar o homem dos seus princípios e das suas convicções. Eu me converti muito jovem ainda, com cerca de 15 anos, e eu estudei o primário e o ginásio em colégio católico, em colégio de freira. Aprendi muito, né? Aprendi muito lá sobre religião, e com 15 para 16 anos, então eu comecei, com 15 anos eu comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, Missões, e com 17 anos eu me converti e me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu fiquei lá cerca de 10 anos. Aí depois, estudando a Bíblia, né, e a gente sabe que a Igreja Adventista ela tem uma profeta, uma profetisa chamada Ellen G. White. E a gente sabe que toda igreja que ela tem um profeta, ela é alienada ao profeta. Você não pode crescer. A Bíblia diz que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir, né, nesse conhecimento. Mas quando há um profeta, há um impedimento. Você não pode crescer, porque você não pode ir além do profeta, né? Parece que a palavra do profeta está acima da palavra de Deus. Então eu deixei a Igreja Adventista do Sétimo Dia e voltei para a Assembleia de Deus. Fiquei cerca de quase 2 anos na Igreja Assembleia de Deus. E depois de algum tempo eu conheci a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E eu estou nessa igreja já há 35 anos.
35 anos. E o mais difícil de tudo isso daí, irmãos, é que a gente cria raízes, né? Dentro da denominação que a gente pertence. Por exemplo, na Igreja Adventista eu criei raízes lá. Até hoje eu tenho grandes amigos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eles vêm aqui em casa, almoçam comigo e eu vou na casa deles, né? Então essa comunhão a gente não perdeu, essa amizade a gente não perdeu, porque quando a gente sai na igreja, muitas pessoas olham a gente de uma maneira diferente, parece que há um espírito de dominação eclesiástica, né? Mas na Igreja Adventista houve isso, mas com aqueles amigos mais chegados, aqueles irmãos mais chegados, não houve isso. Eu quero deixar uma palavra aqui, inicialmente, que está no livro de João. Vamos fazer a nossa leitura, capítulo 17 do livro de João. Vamos ler. Jesus falou assim e, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a gente vê que nessa palavra aqui, Jesus ele é monoteísta, perdão. Jesus é monoteísta, né? Ele mesmo recomenda que há um só Deus e Jesus Cristo a quem ele enviou. E aí eu quero ler aqui, para a gente não tomar muito tempo, 17:11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então Jesus disse: olha, guarda eles, né, no teu poder, porque assim como eu e o Senhor somos um, para que eles também sejam um em nós. Essa oração de Jesus aqui foi uma oração pela unidade da igreja. Jesus estava preocupado com a unidade da sua igreja após a sua partida. Meus irmãos, a unidade da igreja ela é muito importante. Se a gente voltar aos tempos remotos, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, no evento da Torre de Babel, a gente vai ver que uma das coisas que impressionou Deus, que Deus ficou impressionado, foi justamente a unidade de Babel. Embora um evento errado, né, dirigido por Satanás é o pano de fundo da Torre de Babel, mas teve algo ali que impressionou Deus, que foi justamente a unidade deles. Deus falou: eles são um, né? Eles são unidos, e não vai ter mais impedimento, para o projeto deles. Por quê? Porque eles tinham unidade. Então, a unidade, não existe barreiras contra a unidade. A unidade de Babel impressionou Deus, e eu fico aqui impressionado também com a oração de Jesus, né? Jesus ele ficou preocupado com a sua igreja, com a unidade da sua igreja, né? Hoje nós temos cerca de mais de 40 mil denominações, e a igreja de Deus não tem unidade. A igreja de Deus, ela é a única igreja que consta na Bíblia, que é a igreja de Deus, e ela não tem unidade doutrinária. Nós não temos unidade doutrinária. Então, o que eu quero dizer para os nossos irmãos, os nossos amigos, nessa tarde, aqueles que estão se inscrevendo no canal, eu quero agradecer a todos os inscritos. Nós estamos já com mais de 580 inscritos no canal, e esse canal é novo, isso é para a glória de Deus. Eu acredito que a gente vai atingir o nosso objetivo. Mas o que eu quero? Eu quero deixar aqui a minha confissão de fé, o meu credo, né? do que eu creio. E por eu acreditar na Bíblia, eu creio, meus queridos irmãos, no credo apostólico. Você pode baixar na internet o credo apostólico, que você vai ver o que é o credo apostólico.
eu vou ler aqui o credo apostólico e depois eu vou pedir para deixar lá no meu canal o credo apostólico. E também está faltando lá, acho que é o meu telefone ainda, que eu mandei disponibilizar lá e parece que não disponibilizaram ainda, mas vai disponibilizar 2 telefones onde você pode me mandar um zap ou você pode me ligar diretamente. O credo apostólico, né, em português, diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponto Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, esse aqui é o credo apostólico, né? Tem o credo lá de Constantinopla também, mas esse não é o credo que eu acredito. Eu acredito no credo apostólico, o credo que foi deixado pelos apóstolos. No início, a Igreja Católica também seguia esse credo, mas depois eles alteraram, né? Assim como eles alteraram também os 10 mandamentos. Tiraram lá o sábado, colocou o domingo e fizeram uma série de alterações nos 10 mandamentos. Eu não vou discorrer aqui agora porque não vem o caso, né? Mas no que eu creio? Eu quero deixar então a minha posição doutrinária. Talvez eu tenha, daqui para frente, eu já comecei a ter problema na minha denominação, né, com isso, e eu não sei, meus irmãos, se eu vou ter condições de continuar também na denominação que eu estou há 35 anos, porque eu não acredito mais como eles acreditam, né? Então, isso cria uma barreira e para mim é muito difícil, porque eu criei raízes dentro da igreja, eu ainda exerço o cargo dentro da igreja, e a gente cria raízes profundas, né? A gente cria raízes muito profundas dentro da igreja, a gente cria amizade, relacionamento, envolve uma série de coisas, né? E cria raízes que essas raízes é difícil de você tirar. Eu estou tentando me manter ainda dentro da igreja, não tenho intenção nenhuma no momento de sair da minha denominação, mas é um caso a ser estudado, né? Se caso eu tiver problema daqui para frente. Mas então no que eu creio? Eu não sou de forma nenhuma, eu não sou, como que fala, existe uma religião aí que eu não sou unicista, né? Muita gente tem me perguntado: pastor, o senhor é unicista? Não, eu não sou unicista. Eu não sou dualista também. Mas eu não sou trinitariano também, e nem politeísta também. Eu não creio na doutrina da Trindade. Eu não acredito na doutrina da Trindade. Porque a doutrina da Trindade, essa palavra Trindade, ela não existe na Bíblia, ela só existe no catecismo católico. A doutrina da Trindade, ela crê em 3 deuses compostos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia não diz isso. Eu li aqui que Jesus mesmo diz em João 17,3 que existe um único Deus. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz: ouve Israel, o seu único Deus. E Jesus citou isso nos 2 grandes mandamentos que ele citou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele citou, né, esse mandamento lá de Deuteronômio 6,4, que se não me engano é Lucas 12,20, né? Ele citou lá: ouve Israel, o seu único Deus. Então, biblicamente, a Bíblia é toda monoteísta, os apóstolos são monoteístas, né? Todos eles são monoteístas, acredita em só um Deus, acredita em um só Deus. Agora, o que eu acredito, né? Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. E isso, eu não vou abrir mão dos meus princípios. Eu não vou abrir mão das minhas convicções. Eu não vou abrir mão, isso é princípio, né?
Dentro da igreja de Deus não pode ter doutrina da igreja de Babilônia. Dentro da igreja de Deus não pode ter doutrina da igreja católica. Dentro da igreja de Deus não pode ter doutrina estranha. O santo não se mistura com o profano. Então, no que eu acredito? Eu acredito que Deus é o único Deus. Eu acredito que Deus é o único Deus. Eu acredito que Deus tem um único Filho, né? Que Deus tem um único Filho. E eu acredito que Deus tem um único Espírito. Então, em tese, eu acredito no Pai, eu acredito no Filho e eu acredito no Espírito Santo. Só que dentro do credo apostólico, dentro da Bíblia. É o que a Bíblia diz. Então, eu não sou unicista, não. Eu não sou dualista, eu não sou trinitariano, eu não sou politeísta que acredita em vários deuses, eu não sou. Então, eu acredito que Deus tem um único Filho, né? Salmo 2, versículos 7 e 8, Lucas 13, 32. Eu acredito que Deus é o único Deus, Êxodo 21, Deuteronômio 6, 4, João 17, 3, Jeremias 23 e 24. Eu acredito que Deus tem um único Filho, Salmo 2, 7 e 8, Lucas 1, 32, 32. Eu acredito que Deus tem um único Espírito, Gênesis 1, versículo 2 e João 4, 24. Meus irmãos, eu acredito que o Espírito de Deus não é a terceira pessoa. Eu acredito que o Espírito de Deus é o mesmo Deus. Ele não é uma pessoa, ele é o mesmo Deus. Isso começa lá em Gênesis, capítulo 1. A Bíblia diz que no princípio era um caos e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Esse Espírito de Deus, ele inspirou todos os profetas do Velho Testamento para confeccionar a Bíblia, para nos trazer a Bíblia. A Bíblia que nós temos hoje, ela foi inspirada. A Bíblia fala que a Bíblia diz que as profecias não são de particular interpretação, né? Então foi Deus, foi o Espírito de Deus que inspirou todos os profetas do Velho Testamento para escrever a Bíblia, né? O Espírito de Deus é que tem nos inspirado até hoje. Então não existe um Espírito de Deus no Velho Testamento e um Espírito de Deus no Novo Testamento. Você pode perguntar para qualquer pastor, ele não vai negar. Qualquer teólogo não vai negar, ele vai falar que o mesmo Espírito de Deus do Velho Testamento é o mesmo Espírito de Deus do Novo Testamento. Eu consultei um dos maiores, um dos melhores teólogos do mundo, né? Eu não vou citar o nome dele aqui por questão de ética. Eu liguei para ele, eu conheci ele num congresso no Rio de Janeiro. Depois eu liguei para ele, nós conversamos quase uma hora. Ele falou: pastor Jaime, o senhor está corretíssimo, o senhor está correto. O Espírito de Deus é um só. Só que a igreja já caminha há quase 1950 anos. E para o senhor quebrar essa barreira, o senhor vai ter uma série de problemas. O senhor vai ter uma série de problemas. Mas, meus irmãos, para mim, eu não estou nem um pouquinho interessado se eu vou ter problema, ou se eu vou deixar de ter problema. O que eu quero? O que eu quero é defender a verdade, né? Eu quero defender a verdade. Então, eu não sou unicista, por favor, tá? Não me leve a mal, eu respeito, né? Eu respeito todos, eu tenho colegas que é unicista, eu respeito a fé de cada um. Nós temos que respeitar a fé de cada um. Eles têm livre-arbítrio. Deus nos deu um livre-arbítrio. Então, eu respeito aqueles que são unicistas, eu respeito aqueles que são dualistas, eu respeito aqueles que são trinitarianos, né? Eu respeito
Só que eu não sou nenhum dos três e não sou politeísta também. Eu já deixei aqui no que eu creio, né? Eu creio no único Deus, eu creio que Deus tem um único Filho e eu creio que Deus tem um único Espírito. Isso daí é o que está na Bíblia, né? É o que está na Bíblia. Essa doutrina da Trindade, ela só existe no catecismo católico, né? A palavra Trindade, ela não existe na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você não vai achar. Se as pessoas acharem de Gênesis a Apocalipse a palavra Trindade, eu me dobro. Eu me dobro a verdade, né? Eu não saí do Adventismo, né? Da igreja que eu me converti, fiquei lá 10 anos. E quando eu conheci que a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, eu me dobrei diante da palavra de Deus e aceitei o Evangelho, né? Então, mas essa palavra não existe. Segundo as Escrituras, Deus é o único Deus, Deus tem um Filho e Deus tem um Espírito. Isso é o que a Bíblia diz, né? Isso é o que a Bíblia diz. Essa doutrina, meus queridos irmãos, monoteísmo, ela nasceu lá com Nimrod, na Torre de Babel, né? Lá é o início de Babel, de Babilônia, né? Que a Igreja Católica faz parte hoje, né? Migrou para a Igreja Católica. Então lá nasceu o politeísmo, a crença em vários deuses, e o ateísmo. Eu já expliquei o que é politeísmo, eu já expliquei em outras lives o que é monoteísmo, né? Nós já explicamos aqui o que é isso. Então, essa é a minha posição doutrinária. Essa é a minha posição doutrinária. Aqueles que estão curiosos, né? Que estavam, né? Até agora curioso em relação à fé que eu defendo. Então, entra lá na internet e você baixa lá o credo apostólico, tá? Apostólico, e você vai ver. É fácil, o credo apostólico em português, né? Ele tem em latim também. Tá aqui, credo apostólico. Segundo uma antiga tradução, os 12 apóstolos reunidos em Jerusalém teriam estabelecido em comum os rudimentos da nova fé, cada um ditando o seu artigo. Essa versão era recitada pelos novos cristãos no momento do batismo e ficou conhecida como Credo dos Apóstolos, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que maravilha! É isso que a Bíblia diz, é isso que os apóstolos acreditavam. A Bíblia fala que a igreja ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. A igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. E é na Bíblia, eu acredito na Bíblia, né? Desde que eu me converti, eu acredito unicamente na palavra de Deus, porque eu acredito que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a nossa única regra de fé e de prática. Eu não acredito em outra coisa a não ser na Bíblia. Eu sei que existem aí vários estatutos, né? A minha igreja mesmo, ela tem um estatuto. E não é, eu não quero ser rebelde ao estatuto da minha igreja, né? Mas eu tenho que acreditar no estatuto tanto da minha igreja como no estatuto de outras denominações, passando pelo crivo da Bíblia, né? Se ele for antibíblico, eu não posso acreditar. Eu tenho que acreditar na Bíblia. Nós temos que acreditar na palavra de Deus como a nossa única regra
de fé e prática, né? E a igreja que eu pertenço, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, ela é uma ótima igreja doutrinariamente, né? Ela é uma igreja muito bem fundamentada na Bíblia e é por isso que eu estou nela. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, ela é muito transparente. E foi isso que me cativou desde o começo, foi exatamente a transparência da igreja. Por exemplo, uma das partes que existe mais escândalo hoje em outras denominações é na questão financeira, né? A questão financeira, porque não há transparência. Mas já na minha denominação, na igreja que eu pertenço, ela é muito transparente na questão do dinheiro, né? Os pastores, eles são assalariados, todos eles são assalariados, e parece que existe um teto aí que o pastor não pode ganhar acima de 20 salários. Se passar de 20 salários, tem que ser acordado com o conselho da igreja. Então isso é muito bom. Por quê? Porque não traz escândalo, é transparente, né? É transparente na doutrina também. Agora, na doutrina da Trindade, meus queridos irmãos, eu não fecho com nenhum tipo de estatuto. A doutrina da Trindade, não. Essa eu não consigo conceber, né, essa palavra Trindade. Eu não acredito em que Deus é um Deus composto de uma trindade de 3 pessoas. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Aonde que ele nasceu? Quem que é a mãe dele? Quem que é o pai do Espírito Santo? Me fala. Me mostra na Bíblia. A porta de entrada no mundo é pelo nascimento. Jesus tem mãe, tem pai. Ele entrou pela porta do nascimento. Agora, lá em Joel, no capítulo 28, que fala da efusão do Espírito Santo, fala que o Espírito Santo seria enviado, né? Então, o Espírito Santo, ele foi enviado. Ele não nasceu, né? O nosso Deus, o nosso Deus, ele é transcendente e ele também é imanente através do seu Espírito Santo. É lógico que quando Jesus estava aqui no mundo, ele assumiu a fórmula de homem e ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia estar. É por isso que ele disse que o Espírito da verdade nos conduziria a toda a verdade. Só Deus é transcendente, né? Jeremias 23, o grande Espírito de Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. É o próprio Deus. Se nós a gente analisar na Bíblia, ele é o próprio Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Ele não é uma pessoa. Não pode, ele não tem como ser uma pessoa. Ele não nasceu, né? Ele não nasceu de nenhuma virgem. Ele não tem nenhum pai. Jesus tem um pai e Jesus, José também. Meus queridos irmãos, eu sei que esse assunto é muito complicado, né? E as pessoas não querem abrir mão dele. É muito complicado. José também, ele pensou que Maria também, ela teve essa dificuldade. Nós encontramos lá em Lucas, né, capítulo 1, a partir do versículo 26, quando o anjo chegou e disse para Maria que ela ia ficar grávida, ela ia conceber do Espírito Santo de Deus. Ela falou, mas como assim, né? Eu não tenho varão, eu nunca fui coberta por homem nenhum, né? O Espírito Santo falou, não, calma, você vai conceber do Espírito Santo, porque naquela época, os irmãos, imagina só, um filho bastardo, uma mulher que tivesse um filho fora do casamento, ela era tirada fora da cidade e era apedrejada. E ela teve medo, mas quando o anjo explicou para ela que ela ia conceber do Espírito Santo de Deus e o filho dela seria chamado Filho do Deus Altíssimo, isso trouxe tranquilidade no coração dela e ela aceitou, né? Ela aceitou a proposta do anjo.
E José, o que aconteceu com José? José, quando Maria chegou, né, eu acredito que ela chegou e explicou para ele, né, que ela estava grávida. José, quando a gente acompanha a história de José na Bíblia, a gente vê que José não acreditou em Maria, né? Mas ele também, ele era um homem muito íntegro, ele não quis defamar Maria, né? E aí ele fugiu, ele fugiu para não defamar a sua namorada, né? E aí o anjo apareceu para ele e falou para ele, José, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. José, não é a terceira pessoa não, José, não é outra pessoa. É lógico, meus irmãos, isso cria uma dificuldade. Você imagina só, você tem uma namorada e você não teve relações sexuais com ela. Aí ela chega em você e fala assim, meu amor, olha, eu estou grávida. Aí você vai falar, mas grávida de quem? Irmãos, é lógico, é um raciocínio lógico, é uma cuca legal, né? É um raciocínio lógico. Se está grávida de outro homem. Isso é lógico. Humanamente falando, é lógico. É lógico, e foi isso que José pensou. E José, ele estava certo na sua linha de raciocínio. Ele fugiu para não defamar a sua namorada, né? A sua esposa, que ele estava desposada com ela. Ele fugiu. Teve a necessidade da intervenção de um anjo de Deus, né? O anjo de Deus chegou e falou, José, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus ele fosse a terceira pessoa, então Deus não seria o pai de Jesus. Quem seria o pai de Jesus seria o Espírito Santo, seria a terceira pessoa. Isso é raciocínio lógico, irmãos. Agora, é difícil de entender? Sim, é difícil de entender. As coisas espirituais só se entende espiritualmente, mas é só a gente fazer uma releitura, né? Com calma e pedir a revelação de Deus, pedir a direção de Deus. Nós vamos ver, eu vou ler aqui Lucas, vou ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 1. Veja se não é difícil, meus queridos irmãos. Lucas 1, a partir do 26, diz assim, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve, agraciada do Senhor. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta, né? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus, e esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Olha aí, e esse será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele não é chamado, senão o anjo ia falar, vai ser chamado Filho da terceira pessoa. Não foi isso que o anjo falou. Falou que ele ia ser chamado Filho de Deus Altíssimo, né? E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, né? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como fará isto, visto que não conheço varão? Né? Olha, por isso que eu estou falando, é um raciocínio lógico. Até Maria, né? Até Maria, ela ficou tensa. Ela disse, mas como que vai acontecer um negócio desse? Eu não conheço varão, eu não tive relação sexual com ninguém, né?
Disse Maria ao anjo: como pode acontecer um negócio desse? Eu não conheço nenhum varão, nenhum homem eu não conheço, eu sou virgem. A palavra já diz que é Virgem Maria, né? E respondendo o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo. Irmãos, no hebraico, é o Espírito do Santo, né? Como diz lá o livro de Atos dos Apóstolos. Não é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E aqui é Espírito do Santo. Ele diz aqui, ó: e respondendo o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, olha, a virtude, o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É filho de Deus ou é filho da terceira pessoa? Meus irmãos, vamos ter um senso legal, vamos ter uma mente boa, vamos analisar bem essa questão. A Bíblia está falando que o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, é filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e na sua velhice, e é esse já o sexto mês para aquela que era estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a tua serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então, quando Maria entendeu, ela falou: é pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai ser o Filho de Deus. Ela já conhecia a profecia do Mashiach. Ela conhecia a profecia. Israel estava esperando o Messias. Ela conhecia essa profecia. Nesse exato momento, ela entendeu que ela seria bem-aventurada entre as mulheres, né? Ela seria bem-aventurada entre as mulheres e que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então, isso não tem sentido, isso não tem nexo. Se o Espírito Santo fosse a terceira pessoa, não era Deus que era o pai de Jesus, seria o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa, o Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Deus. Eu já expliquei aqui que é o próprio Deus. É o Espírito Santo. A partir de Gênesis capítulo 1, né? Era um caos e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. É aquele mesmo Espírito de Deus que no Velho Testamento inspirou todos os profetas para escrever a Bíblia. Então, no Velho Testamento, o Espírito de Deus exerceu o ministério de inspiração. Todos os profetas que escreveram a palavra de Deus foram inspirados por ele, pelo Espírito Santo de Deus. Eu pergunto, ele era uma pessoa lá no Velho Testamento? O Espírito Santo era uma pessoa lá no Velho Testamento? Lá no Velho Testamento diz isso. Os apóstolos conheceram o Espírito Santo como uma terceira pessoa? Eles conheceram? Não. Então, ele inspirou. No Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 2, é o mesmo Espírito Santo de Deus que desceu sobre os apóstolos, né? Jesus falou: vai para Jerusalém e vocês ficam aguardando a promessa do Pai. A promessa de quê? De Joel capítulo 28. De Joel 2, capítulo 28. Joel 2, capítulo 28. Né? E ele falou: vai para Jerusalém, né? E há de descer sobre vocês virtude, poder, né? E vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Por quê? Porque esse grande Espírito de Deus, ele cobre toda a terra. Se fosse uma pessoa, meus queridos irmãos, o Espírito Santo não teria condição de fazer a obra que ele está fazendo hoje. Se fosse a terceira pessoa, como que vai entrar uma pessoa dentro de nós? Não existe. Isso não existe. Isso não existe. É o Espírito de Deus que está sobre nós. Jesus falou: o Espírito de Deus que o mundo não conhece, vocês vão conhecer, porque ele estará dentro de vocês. Ele vai estar dentro de vocês. É um Espírito de Deus.
Deus é transcendente. Deus é imanente. Vamos ler Jeremias 23, 23. Jeremias 23, 23. Diz o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então o Espírito de Deus, ele enche os céus e a terra, meus queridos irmãos. Uma pessoa não tem condições de exercer essa transcendência de Deus. Veja bem, Jesus, ele era limitado como homem, né? Jesus não fez uma obra universal, ele não encheu os céus e a terra na sua estada aqui no mundo, não. Ele nasceu de uma virgem, cresceu, né? Escolheu 12 apóstolos, organizou a sua igreja, né? E aí ele deu ordem aos apóstolos que eles fossem lá para Jerusalém, até que fosse revestido de poder do alto, né? Que eles fossem revestidos lá de poder, porque havia uma promessa de Deus sobre a igreja, né? Que nos últimos dias, vou ver se eu consigo rapidinho aqui. Consigo rapidinho aqui para a gente dar uma lida aqui. É assim mesmo, essas lives assim de imprevisto, né? A gente tem tudo na cabeça, mas às vezes a gente tem que ler para comprovar. Joel, capítulo 2, versículo 28. Aqui fala da efusão do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha, Deus está falando, eu derramarei. Ele não está falando que vai nascer uma outra pessoa chamada Espírito Santo. E há de ser que depois eu derramarei do meu Espírito. Deus está falando que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre todo servo e sobre toda serva. Naquele dia derramarei o meu Espírito e mostrarei prodígios do céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumo, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Deus está falando, olha, eu vou derramar do meu Espírito, sobre toda a carne. E foi isso que Jesus confirmou, olha, o Espírito que o mundo não conhece, vocês o conhecerão, porque ele estará dentro de vocês. O Espírito Santo, meus queridos irmãos, é o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, não é uma terceira pessoa, né? Então eu acredito, pastor, eu já disse aqui no começo da live, eu acredito no Pai, eu acredito no Filho e eu acredito no Espírito Santo. Só que eu acredito que Deus é o único Deus. Eu acredito que Deus tem um único Filho, Jesus Cristo. E acredito que Deus tem um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. E isso nós conhecemos desde o Velho Testamento. Pergunta para qualquer teórico. Pastor, o Espírito de Deus do Velho Testamento é um e o Espírito de Deus do Novo Testamento é outro? Seria dois Espíritos? E a Bíblia fala no Espírito de Cristo também. Entendeu? Só que o Espírito Santo, ele é compartilhado pelos dois. Ele é compartilhado pelo Filho e ele é compartilhado pelo Pai e pelo Filho. Pelo Pai e pelo Filho. Ele é compartilhado pelos dois. Jesus falou que ele ia enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo não ia poder fazer nada, porque ele falaria a respeito de Jesus, né? De Jesus. Meus irmãos, eu vou encerrar aqui, né?
Eu acho que eu já expliquei, muito bem explicado, que eu creio no Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Deus, eu creio no Filho e creio no Espírito Santo, mas dentro do credo apostólico. Aqueles que entraram agora na live, entra lá na internet e baixa o credo apostólico. Esse é o credo certo, né? É assim que eu acredito, né? Eu acredito no Pai, acredito no Filho, acredito no Espírito Santo, só da maneira que a igreja fala. Eu não acredito em 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma unidade composta de 3 deuses. Isso é politeísmo. Isso é politeísmo, é antibíblico. É antibíblico. Jesus mesmo falou que há um Deus só. Um Deus. Foi o que Jesus falou, né? Então, às vezes a gente paga um preço caro por acreditar na Bíblia, né? Nós temos que acreditar na Bíblia. Nós não podemos acreditar em conceitos humanos, não. Nós temos que acreditar na Bíblia. Nós temos que acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve nos nortear. Então, nós sabemos que Jesus ele reduziu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, né? 2 grandes mandamentos. A Bíblia fala 2 grandes mandamentos. Na realidade, meus irmãos, a lei, que muita gente pensa que é só os 10 mandamentos, principalmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não, a lei é 613 mandamentos. Foi por isso que Jesus falou: eu não vim revogar a lei, né? A lei, ela é os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Essa palavra 10 mandamentos nem existe na Bíblia, ela é 10 palavras. E dessas 10 palavras, Jesus resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou que quem pecar contra o Espírito Santo não teria perdão. Então o Espírito Santo é maior do que Deus? É lógico, quem pecar contra Deus não tem perdão. Claro que não tem perdão. Não tem perdão, né? Não tem perdão, não existe perdão. Então o Espírito Santo não é uma pessoa porque ele não nasceu de nenhuma virgem. Ele não tem pátria, ele não tem pai. A Bíblia fala que ele foi enviado. Ele é o Espírito Santo de Deus que seria enviado. Ele foi enviado a toda a carne. A toda a carne ele foi enviado por Deus, né? Então, repetindo mais uma vez, eu não sou unicista, não sou dualista, não sou trinitariano, não sou politeísta, né? Mas eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, seu Filho, e acredito no Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te abençoar, você, sua casa, sua família. Fique com Deus. Shalom. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.